Quando o assunto é futebol, o mundo está dividido entre Adidas e Nike. Juntas, elas patrocinaram mais de 60% das seleções do Catar. Mas não faz muito tempo, este mapa parecia muito diferente. Em 1990, a Adidas fornecia materiais para mais de 60% das seleções. E a Nike não tinha nenhuma. Por que isso importa? Porque sempre teve muito dinheiro em jogo. O mercado global de roupas esportivas vale 300 bilhões e a Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do mundo, com um público mundial gigantesco. Uma vez que o futebol mostra paixão por ganhar um jogo, mas também a capacidade atlética de cada jogador na partida, o que nos leva a uma oportunidade de marketing. É por isso que a Nike e a Adidas competem pelos melhores times, jogadores e momentos. Elas querem vencer quando o mundo está assistindo. Assim, quando a Argentina e a França brilharam em campo, qual marca foi a maior vencedora do Catar? Eu sou o GG, bem-vindo a mais um episódio do Recortes da Bola e a Batalha das Marcas. Mas antes de falarmos do duelo entre Nike e Adidas, já vai deixando o like pro YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da bola. O fato de estarmos falando da rivalidade entre Adidas e Nike é bem incrível. Durante muito tempo, a Adidas foi a dona do futebol e a Nike praticamente nem existia. Porque a Adidas tinha fortes raízes com o futebol. A Adidas começou sua ascensão com a Copa do Mundo em 1954. Seu fundador, Adi Dassler, havia inventado uma chuteira de travas em rosca, que poderiam ser ajustadas de acordo com as condições do campo. E isso fez com que a Alemanha ganhasse a Copa do Mundo contra a Hungria na chuva. E assim, a Adidas tornou-se um nome familiar nos campos de futebol ao redor do mundo. A partir daí, a Adidas se tornou sinônimo de futebol. Durante os anos 70, o chefe da Adidas, Horst Dassler, desempenhou um papel fundamental na comercialização e mídia da FIFA. Desde a criação de um mercado televisivo para o futebol até a obtenção de patrocínios e direitos de transmissão. Seus fortes laços com o futebol fizeram da Adidas a maior marca esportiva do mundo. E isso explica por que o mapa era assim no início dos anos 90. Naquela época, a Nike não sabia nada sobre o futebol e o futebol não sabia nada sobre a Nike. Mas na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, o cofundador da Nike, Phil Knight, viu a seleção brasileira levar o título na frente de uma multidão recorde no estádio Rose Bowl. Isso o fez pensar. Depois de conquistar as maratonas de corridas, o tênis e o basquete, além de sair contratando os atletas certos, para se tornar uma marca verdadeiramente global, a Nike teve que entrar no futebol, e Knight tinha um plano. Ele disse a seus funcionários que para entender o futebol de verdade, eles precisavam ver o jogo através dos olhos dos brasileiros. E foi isso que eles fizeram. Mesmo na Copa de 94, a Nike já estava nos pés dos jogadores brasileiros. Na decisão entre Brasil e Itália, 8 dos 22 jogadores que estavam em campo calçavam uma chuteira da Nike, no caso a icônica Tiempo. 2 anos depois, um contrato de 200 milhões de dólares por 10 anos foi assinado em Nova York entre a CBF e a Nike. O acordo em si não foi apenas inovador, mas também a maneira como a Nike ativou a parceria. A seleção matando tempo no aeroporto, o torneio secreto, o joga bonito e os robôs tomando conta do futebol. A Nike realmente deixou sua marca na cultura do futebol, marcando, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, que tem o contrato mais longo da história do futebol com a marca desde 1998. E valeu a pena. As vendas de futebol da Nike passaram de 40 milhões em 94 para mais de 2 bilhões em 2018.
Também graças ao patrocínio da seleção francesa, campeã do mundo na Rússia. Mas em 2022, aqui está a diferença entre elas. A cada Copa do Mundo, os executivos dos escritórios da Adidas e da Nike abrem suas listas de Excel e começam a contar quantas equipes estão vestindo nossos uniformes, quantos jogadores estão usando nossas chuteiras e quantos gols eles marcaram. Vamos começar com o primeiro, os kits dos uniformes em campo. Cada país tem uma enorme base de fãs e o sucesso levará a milhões de vendas de camisas. 13 dos 32 países jogam com camisas fornecidas pela Nike, o máximo de qualquer patrocinador de roupas esportivas no Catar. A Adidas veste 7 nações. É apenas a terceira vez que a Nike supera a Adidas e a maior diferença que a Nike já manteve sobre sua rival de longa data. O sucesso da Nike vem claramente às custas da Adidas. E agora até a Puma está tentando alcançar a Adidas. No entanto, não se trata apenas de quantidade, mas também de qualidade. Entre 2018 e 2019, a Adidas perdeu 9 federações patrocinadas, mas apenas 2 vieram das nações top 50 do ranking. Este é um sinal claro de que a Adidas mudou sua estratégia para se concentrar em ter o melhor das demais seleções. Então vamos olhar para a qualidade. Quem está sentado nos assentos VIPs nos portfólios da Nike e da Adidas? As 7 nações que jogaram com a Adidas estão classificadas entre as 20 melhores do mundo. A Nike também tem 7 equipes entre as 20 primeiras. Mas também tem equipes de classificação inferior, como Catar e Arábia Saudita, que estão entre os piores times que competiram este ano. Mas ter equipes dos principais mercados como a Inglaterra, França, Brasil e Estados Unidos certamente garante muitas vendas de camisas para a Nike. Entre os 4 primeiros estão 2 equipes da Nike e uma da Adidas, mas a vencedora secreta é a Puma, já que patrocinaram o Marrocos, time que conquistou o apoio de grande parte dos países árabes e africanos do mundo. É bom vender muito. É bom vender muitas camisas, mas dá para ganhar ainda mais dinheiro com sapatos. Os jogadores podem escolher livremente quais chuteiras usar, independentemente do fornecedor do kit do time. Assim, a Adidas e a Nike assinam acordos individuais com os jogadores. E estes acordos estão se tornando cada vez mais importantes na economia dos influenciadores de hoje. Às vezes, a quantidade de jogadores patrocinados pode fazer as empresas não valorizarem devidamente alguns atletas importantes, como aconteceu com Vini Júnior na Copa do Catar. Agora, jogadores como Cristiano Ronaldo e Messi têm seguidores sem precedentes nas mídias sociais. E com isso, um comercial tem poder que ultrapassa muitos clubes e federações. Tal como acontece com as camisas, é a Nike novamente quem tem a maior participação. Quase metade dos jogadores do Catar usam chuteiras da Nike, seguidos pela Adidas com mais de 30%. Embora a Nike ainda esteja na liderança, eles eram muito mais dominantes há 4 anos, com mais de 60%. Mas perdeu muitos jogadores desde então, porque, novamente, não se trata de quantidade. Ter 70% do Equador não vai vender muitos tênis. Mas também nesse sentido a Nike vence. A maioria dos gols foram marcados com chuteiras da Nike. As escalações das 2 finalistas na Copa do Catar mostram um quadro mais equilibrado. Uma clássica situação de Adidas versus Nike. Antes de coroar o vencedor da Batalha das Marcas, aqui vão 2 menções honrosas. Primeiro, a marca New Balance. Eles têm apenas 10 jogadores no total, mas escolheram bons atletas que marcaram 5 gols para grandes times.
E a Louis Vuitton praticamente ganhou a Copa do Mundo antes mesmo dela começar. A icônica foto de Cristiano Ronaldo e Messi jogando xadrez fez a internet enlouquecer, se tornando uma das postagens mais icônicas de todos os tempos no Instagram. Mas a grande marca vencedora em campo este ano será a Nike. Em 1990 eles não tinham um único time na Copa do Mundo. Em 2002, após quase um século de domínio da Adidas, a Nike roubou seu lugar. No entanto, a vitória da Nike não é tão grande quanto poderia ter sido. E a Adidas pode agradecer a Messi e a Argentina, já que seu embaixador mais importante mais uma vez brilhou. Lionel Messi deixou sua marca ganhando a Copa do Mundo e o prêmio de melhor jogador da Copa do Catar. E veja só, no seu Instagram ele emplacou a foto mais curtida da história da rede social, estampando a Adidas no seu uniforme. Mas agora, depois da Copa de 2022, quem vai ocupar o seu lugar? Os olhos dos dirigentes da Nike e da Adidas já estão voltados para o futuro, tentando encontrar os heróis da Copa do Mundo de 2026. E aí, curtiu o vídeo? Se você quiser que façamos outro vídeo da Batalha das Marcas daqui a 4 anos, se inscreva no canal e, claro, deixe um like no vídeo. Até a próxima!